No episódio 283 de Boruto, vemos várias coisas muito interessantes, como por exemplo, Sasuke sendo envenenado pelo dinossauro e sendo salvo pela Sakura, e após ser desmaiado por causa do veneno, perceber que sua esposa estava infiltrada na prisão e ainda se preocupar com ela, pedindo que ela vá para casa. Mas nada se compara à cena em que o Uchiha dá um anel a Sakura. Aquela cena foi muito linda. Agora não tem mais como dizer que o Sasuke não gosta dela, que ele não sente nada por ela, porque realmente é nítido o quanto ele se importa com ela e ele até mesmo deu um anel oficializando o casamento dele com ela. O episódio começa com o Sasuke apanhando dos guardas, aparentemente sem motivo nenhum. Mas após Didi perguntar para Sasuke se ele fez algo que chamasse a atenção do diretor, Sasuke imediatamente lembrou que o diretor disse que aumentaria a segurança e que ele deveria estar preparado. Mais tarde, Didi pergunta se Sasuke está bem, se ele não está sentindo dor. Então Penzilla pergunta por que o Didi está preocupado com o Sasuke. Então o Didi acaba revelando que na verdade tem uma nova enfermeira na enfermaria da prisão e que ela é muito linda. E ele ainda acaba dizendo que ela é solteira porque ela não usa uma aliança. Então Didi convida Gano para ir, mas Gano se recusa. Ao ver que Didi estava procurando algo para se divertir, Gano diz que tem algo divertido no porão. Há um rumor na prisão que o diretor possui um porão com segredos escondidos. E imediatamente Sasuke fica curioso. Até esse momento, o Sasuke ainda não sabia como aquelas criaturas pré-históricas, dinossauros, haviam aparecido. E também não sabia como eles conseguiam ficar ali por muito tempo. Porque pela lógica dele, eles seriam animais de invocação. E animais de invocação não duram muito tempo porque usuários não possuem muito chakra. Pelo menos não chakra o suficiente para manter os animais invocados por tanto tempo. Então Sasuke pergunta qual o segredo do diretor, mas Gano não sabe dizer. Ele apenas responde que ele sabe apenas isso. Na próxima cena vemos o diretor no porão com 2 dinossauros. Um dos dinossauros foi o que Sasuke cortou as garras e aparentemente ele parece ter morrido. O outro dinossauro é o que está intacto sem nenhum arranhão. Então o diretor diz que Sasuke causou muito problemas a ele, mas que ele é capaz de criar outro dinossauro. E ele apenas disse isso, ele não especificou como ele faz isso. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto Sasuke buscava por informações, ele acaba sendo atacado pelo dinossauro. E então, sem acreditar que o dinossauro não sofre nada com o Sharingan, ele decide testar mais uma vez o Genjutsu para ver se realmente o animal não sofria nada. Mas, para a surpresa de Sasuke, realmente o Genjutsu não fez efeito nenhum na criatura. E isso confirmou que ele é realmente invulnerável a Genjutsu. Então Sasuke invoca sua espada em um pergaminho para confrontar o dinossauro. Mas após ser arranhado pelo dinossauro, Sasuke começa a ter alucinações. E é nesse momento que ele percebe que estava envenenado. Nesse momento, a Sakura chegou e salvou a pele do Sasuke. Ela mostrou uma daquelas faixas que eles chamam de passe, que são usadas para os prisioneiros poderem se mover livremente fora das celas. Por exemplo, caso algum deles precise ir ao banheiro ou à enfermaria. E ao ver aquele passe, o dinossauro imediatamente parou de atacar o Sasuke. Isso mostra que a criatura possui um certo nível de inteligência, sabendo identificar o passe e seguir as regras. Ao acordar, Sasuke se depara com sua esposa. Então ele percebe que ela estava disfarçada de médica na prisão para ajudar em sua missão. Então Sakura diz que a missão do Sasuke mudou e ela entrega a ele um papel com escrituras escritas pelo Kakashi que ele copiou do livro do manuscrito do Sábio dos 6 Caminhos. Na escritura dizia que o meteorito se aproximava da Terra e a luz que saía do meteorito quebrado imediatamente curou o Sábio dos 6 Caminhos. Então esse poder foi nomeado como ultrapartículas. No manuscrito dizia também que as partículas foram escondidas em uma parte do céu que caiu para a Terra. E também dizia que qualquer um que busque esse poder deveria buscar o mapa dos céus. Então Sasuke pergunta se o mapa dos céus é algum tipo de livro. E a Sakura diz que a doença do Naruto pode ser um sintoma de ter uma besta de caudas em seu corpo. Então Sasuke diz que é muito perigoso ficar ali e pede que Sakura vá embora.
mas Sakura responde dizendo para ele não subestimar ela. Então ele diz que sabe o quanto ela é poderosa, mas que ele pode lidar com tudo isso sozinho, querendo deixar ela longe dos perigos. Após uma breve discussão entre o casal, Sasuke acaba concordando em ter ela como sua ajudante na prisão. Então Sasuke percebe que tinha alguém na porta e imediatamente abre ela. Quem estava lá escutando tudo era o Didi. Ele diz que fez uma bolha no dedo e precisava ser tratado. Então Didi pergunta se eles são mesmo casados. Sasuke responde dizendo que nunca falou que era solteiro. Então Didi pergunta por que a esposa do Sasuke estava ali trabalhando como enfermeira. Sakura responde que apenas queria vê-lo. Então ela diz que esse lugar não permite visitas e por isso decidiu arrumar emprego como médica. Então Didi, sem desconfiar de nada, acaba aceitando aquela desculpa numa boa. E ele ainda diz que isso é totalmente normal, pois um marido e uma esposa devem sempre estar juntos. Após isso, enquanto caminhavam no corredor, Sasuke pede a Didi que ele não conte a ninguém sobre Sakura ser a sua esposa. Então Didi aceita numa boa e diz que ele possui uma noiva e que quando ele sair da prisão ele vai se casar com ela. Então Didi diz que Sasuke deveria dar uma aliança para Sakura. Naquele exato momento, o dinossauro aparece, mas fica apenas encarando eles, pois ele vê que eles possuem os passes. Então Sasuke pergunta ao Didi se ele sabe algo sobre um livro chamado Mapa dos Céus. Didi diz que nunca ouviu falar, mas diz para Sasuke perguntar ao Penzilla. Penzilla estava na biblioteca jogando jogos, apostando cigarros. Então Sakura se apresenta como nova médica encarregada da enfermaria. Então Penzilla fica preocupado, pois estava fazendo coisas ilegais. Mas Sakura diz a ele para não se preocupar, pois ela não estava na patrulha. Então Sakura pede ajuda de Penzilla para encontrar o livro chamado Mapa dos Céus. Afinal, Penzilla era o bibliotecário da prisão. Após checar onde o livro ficava, Penzilla diz que ele está no porão e que apenas os livros mais especiais ficam lá. Ele também diz que é preciso da aprovação do diretor para pegar. Ele diz que caso ele empreste a chave a ela e o diretor descobrir, ele vai acabar parando na solitária. Então Sakura pergunta por que eles não apostam pela chave. Ela diz que se ele vencer, ela vai dar quantos cigarros ele quiser. E se ela vencer, ele empresta a chave do porão para que ela veja o livro. Ela ainda diz que ele deve escolher o jogo em que ele é o melhor, o jogo que ele melhor joga. Então ele topa e diz que o jogo vai ser o jogo das constelações. Depois de escutar as regras do jogo, Sakura pede a Penzilla que ele deixe ela dar uma olhada nas cartas. Então Sasuke pergunta se Sakura tem certeza disso. E ela diz para ele não se preocupar, ela diz que a mestra dela ensinou ela a apostar. Então imediatamente Sasuke lembra que Tsunade era péssima em apostas e sempre perdia. Então Sakura vence o jogo com a pontuação máxima, pressionando a todos os presos que estavam ali olhando. Assim ela fica com a chave e vai até o porão para ver o livro. Enquanto estavam indo até o porão, Sasuke pergunta como ela ganhou o jogo. Então ela responde que as cartas estavam todas danificadas de algum jeito, e cada uma era um pouco única. Então ela fala que apenas memorizou todas elas. Depois disso, Sakura conta sobre o Didi e sobre as conversas casuais e aleatórias que eles acabam tendo entre si, toda vez que ele vai na enfermaria, como por exemplo a noiva dele. Ao ouvir isso, Sasuke lembra imediatamente que Didi disse para ele dar uma aliança para Sakura. Então Sasuke pergunta se o fato dele ficar longe por muito tempo, mesmo sendo casado com ela, se isso deixa ela preocupada. Então ela responde que ela não fica preocupada, mas que em alguns momentos ela gostaria de ter ele ao seu lado. Então Sasuke se aproxima e pega na mão da Sakura, e é exatamente nessa cena que ele coloca o anel em seu dedo. Na minha opinião, foi a melhor cena do episódio inteiro. Então ela sorri e agradece a ele. Logo após isso, os dois encontram o Mapa dos Céus, que era um livro. Mas não era qualquer livro, era um livro de pinturas. Sendo mais específico, eram pinturas sobre as 9 bijus, as 9 bestas com caudas. E as pinturas se pareciam com as cartas da constelação, o mesmo jogo que a Sakura tinha jogado contra o Penzilla. Então Sakura pergunta se há outros lugares suspeitos que eles não checaram.
E Sasuke responde que tem o porão do diretor. Ele diz que não é nada confirmado, mas é apenas um rumor. Então os dois ficam pensando em uma forma de passarem sem serem vistos, pois o quarto do diretor é muito seguro, com vários guardas. E nessa cena vemos que tem alguém espionando eles, alguém escutando a conversa deles, mas seu rosto não aparece. Então Sakura diz que o mensageiro do primeiro-ministro chegará amanhã da capital para ver o diretor. E Sasuke diz que eles podem tirar vantagem disso. Então Sakura diz que se ela se disfarçar do mensageiro e se encontrar com o diretor, ela e o Sasuke podem ter uma chance de entrar no porão. E é exatamente aí que o episódio acaba.